Boa noite, todos bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeiro. Primeiro, cumprimentar os que estão chegando, os novos inscritos. Bem-vindo também aqui. Posso ter um tempo bacana aqui com a gente, refletindo sobre tantas coisas, entre elas a própria arte do viver. Hoje, falar um conceito bastante interessante, advindo de um sujeito chamado Michel Foucault, muito conhecido. Você já ouviu falar ou ouviu alguém citar uma coisa sobre ele? Esse francês que nasceu de 1926 e morreu na década de 80. Quais seriam os pensamentos os conceitos principais de Michel Foucault? Poder, o sujeito, a sociedade. Michel Foucault, que foi extremamente influenciado pelo niilismo de Nietzsche, pelo marxismo, pelas ideias de Freud, porque Foucault veio da psicologia, trabalhou nos departamentos de psiquiatria, e esse pensador que é muito citado, ora muito polêmico. Mas não será que a questão da biográfica de Michel Foucault, mas vamos falar de um conceito chamado paresia. Michel Foucault trouxe esse conceito chamado, que significa coragem da verdade, advindo dos gregos, porque Michel faz bastante essa linha da arqueologia, do arqué filosófico a partir dos textos antigos, porque o Michel Foucault, coincidentemente, tinha a mesma área de Nietzsche, que eram filólogos, que eram especialistas em textos antigos, clássicos. E que seria essa coragem da verdade, essa paresia? Primeiro, pensar aqui qual o sentido da verdade. Aqui eu já coloquei alguns conceitos, um vídeo antigo, alguns conceitos a partir das tradições da verdade, mas se você ver aqui no canal, lá atrás eu falei sobre as três tradições ali, latina, grega e a própria hebraica cristã. E a verdade, partindo do homem parasiasta, a partir de dois elementos. Verdade, aqui a partir da tradição filosófica, o que é averiguável, o que é verossímil, aquela verdade que nós podemos chamar de verdade na ciência, que é uma verdade cartesiana, ou seja, de sujeito-objeto, de uma verdade clara e distinta, uma verdade estruturada, demarcada por metodologia, etc. Aquela verdade segundo a própria ciência. E a verdade enquanto um modo de vida, ou o que nós chamamos na filosofia de mundo da vida, o que os alemães chamam de Lebenswelt, em alemão quer dizer mundo da vida, enquanto um modo ético de ser. O que seria essa questão da verdade, do homem parasiasta, o homem que tem a coragem da verdade? Nietzsche dizia, um dos seus pensamentos atribuídos a ele, dizia que até mesmo os corajosos raramente tinham coragem para aquilo que eles sabiam de fato. O que seria, em exemplos, esse parasiasta, esse homem que é dotado da verdade? Colocamos alguns exemplos, eu até coloquei aqui, ó. Qual que seria a verdade para o guerreiro? A verdade da sua força? Qual seria a verdade do sacerdote? A sua devoção? Do xamã?
a verdade da sua cura, do político, a verdade da sua fala, são exemplos daquilo que nós chamamos de sujeito dotado de parisia ou sujeito parasiasta, com a coragem da verdade. Então, quando a gente começa a refletir sobre essa coragem da verdade, a gente percebe que muitas vezes ser autêntico nos custa muito. Ter a sua alteridade, sua autenticidade, ser autêntico naquilo que faz, naquilo que age, nos custa muito. Visto que vivemos numa sociedade que nos implica sempre assumir papéis sociais. Papéis, quando eu digo roupas, porque quando você olha para a estrutura de Michel Foucault, desse pós-estruturalismo de Michel Foucault, você vê o sujeito, a sociedade, o poder, o saber, que são os conceitos básicos do Michel Foucault. Quando você aplica isso no que chamamos de coragem da verdade, aquilo que nos custa enquanto seres autênticos, diferente daquele que é apenas cumpre um papel, ou que não posso chamá-lo de sujeito transcendental, que é sujeito que não tem corpo, sem forma, que veste um papel social. O que seriam esses papéis sociais? Bom funcionário, bom aluno, bom pai, bom marido, boa esposa, boa profissional, e etc, etc. Então essa coragem da verdade é um conceito bastante interessante, porque ele fala daquilo que os homens normalmente são muitas vezes desencorajados a serem seres autênticos, a partir da sua coragem, da sua ética, das suas ações, apenas quando são carregados de papéis sociais. Então seria essa a questão do sujeito parasiasta, dotado de coragem da verdade. Então seria isso.